É com o pé no chão que se aprende a ler. No ano de 1961, tinha início em Natal um movimento que causou uma verdadeira revolução educacional e tirou crianças e adultos do analfabetismo. Nos anos 60, eram anos de muitas mobilizações sociais no país inteiro. Mobilizações sociais e políticas em favor do que se chamavam na época de reformas de base. Que reformas de base eram essas? Eram as reformas estruturais da sociedade brasileira. Havia uma demanda para que a sociedade brasileira se reformasse suas estruturas. E esse é o clima da época. E a educação popular vai ser uma das formas de mobilizações em favor dessas reformas, em favor da justiça social existente na época. Os acampamentos onde aconteciam as aulas ficavam localizados em bairros periféricos da cidade. Era a escola sem paredes, um galpão coberto com palhas de coqueiro totalmente aberto. Para quem assistia às aulas, a vontade de aprender era suficiente. O primeiro acampamento foi um acampamento emblemático das Rocas, na Rua das Dunas. E a partir daí, vários outros acampamentos, ganhando uma dimensão, uma repercussão além fronteiras. Porque isso não significava não somente um projeto de educação infantil, mas também um processo de educação de adultos. O programa logo ganhou as ruas da cidade. As faixas penduradas mostravam o entusiasmo da população para aprender a ler. A cada novo alfabetizado, um mundo cheio de descobertas se abria. A valorização da cultura também estava presente com a dança, o folclore e a participação de intelectuais da sociedade potiguar. Essa chamada cultura do povo, cultura popular, com os intelectuais, não é? O mundo das artes, da literatura, das letras, não é? Que confluíam no diálogo, que participavam, né? Nomes como Newton Navarro, como Ariano Suassuna, como Francisco Brenan, mantinha um diálogo com esses movimentos. O próprio Luiz da Câmara Cascudo mantinha um diálogo com esses movimentos de educação e cultura popular. Até o golpe militar de 1964, a campanha de Pé no Chão, também se aprende a ler, já tinha alfabetizado cerca de 25 mil crianças somente em Natal. Uma prova de que com pouco, boa vontade e participação coletiva é possível chegar longe. Ele é uma página da história da educação brasileira. É um exemplo a qual nós devemos aprender, não para edificá-lo, para repeti-lo, porque a história não se repete, mas nós devemos aprender com as lições do passado. Nós devemos recolher as lições que esse movimento nos deu, primeiro pelo diálogo, pela capilaridade, pela mobilização social, pela valorização da cultura.